Nós vivemos muitas coisas que já se passaram. Algumas dessas coisas passadas marcaram muito a nossa vida, de forma que, com as dores, decepções, mudaram a nossa personalidade e conduta. Antes, chegava a ser de um jeito, falava com todo mundo, mas com o tempo, pelas perdas, passou a ficar mais reservado, mais desconfiado. Com o tempo, vamos mudando, de acordo com aquilo que guardamos. Mas por que não somos os mesmos de antes? Uma coisa ali, outra coisa aqui, fez você ter seus conceitos que modificaram seu comportamento com os demais. E dependendo muito do que passou, aquilo que você não resolveu ainda dentro de você, você deixou aquilo brotar e criar consequências no seu comportamento. Coisas essas que te fazem mal. Te faz ser uma pessoa de vício. Agora pense em Deus. Ele que tem vivido desde sempre. Mudou? Mudou a sua essência? Não. E por quê? Não. Porque ele faz bem a si mesmo. Joga fora aquilo que não presta e mantém a sua benignidade, justiça em todos os tempos. Mas o que você acha que Deus joga fora? Se ele é perfeito, é ou não é? Aquilo que você faz que não considera. E vamos dizer, não é só você que existe nesse mundo não. São milhares de pessoas que viveram e já morreram, e outras que vivem, mas nem por isso ele guardou o mal. Pelo contrário, ele mantém-se perfeito, puro, justo. Ouça o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus. Deus não mudou. Não mudou com a incredulidade da maioria. Não mudou com o desprezo de muitos que tiveram a oportunidade de conhecer a Deus na sua essência. Enfim, Deus não deixou de ser quem ele sempre foi, pelas inúmeras situações adversas, porque ele se manteve. Ainda que ele tenha escolhas, assim como nós temos escolhas também, ele não mudou. Preservou o bem dentro de si. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus. Interessante que o profeta Natan consegue ver Deus, que ele não mudou. E por que ele observou que Deus não mudou? Porque seus olhos estavam atentos a Deus, ao seu testemunho. Talvez você, ouvinte, perde muito tempo a observar pessoas que são falhas. Faz comentário indevido e perda de tempo, porque você também é outra pessoa falha, como qualquer um. Como observar alguém que é falho? Vai fazer você pecar. Mas quando você olha para Deus, você não perde tempo. Pelo contrário, você olha a fim de ter a mesma essência. E é isso que você, ouvinte, tem que aproveitar para fazer. Então, o profeta Natan continua falando. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade. Quantos de nós falamos coisas e não cumprimos? Não é verdade? Mas Deus não é assim. Ele é a sua palavra. O que ele diz, ele cumpre. E você sabe que para cumprir a sua própria palavra, mesmo que seja contrariado, você continua sendo honesto e fiel para cumprir o que diz. Você não, desculpa, Deus. Ou seja, suporta muita coisa para cumprir o que diz. Olha, quem somos nós, é ou não é verdade? É verdade, a gente tem que se colocar no nosso lugar. E Deus é assim, lindo. Que riqueza, né? Que essência, que testemunho. Olhe para Deus.
Quando os problemas quiserem te sufocar, olhe para Deus, fale com Ele. Você vai se sentir diferente. A sua mente não verá o impossível. Por exemplo, quantos de vocês sentem paz ao ouvir a mensagem? Por quê? Porque falamos dos pensamentos de Deus. Você tem a autoridade de escolher o que pensar. Se você aceita os pensamentos de Deus, você nutre eles. Mas se você aceita os pensamentos dos problemas, você ficará fraco, cheio de dúvida, com medo, com ansiedade. Aceite o pensamento de Deus, mais do que os seus, pois os seus são como ondas do mar, mas os pensamentos de Deus é estável, permanente, vida. Muito bacana a gente ter acesso a Deus e chegar até a nós a verdade, que é a luz de Deus. Porque quando essa verdade chega, nos libertamos daquele pensamento insistente que tem tido até mesmo força para a gente continuar fraco, né? Mas quando conhecemos a verdade, somos nós mesmos, então não há para ninguém. O mal fica desmascarado e nós temos a força para decidir o que fazer contra aquilo que tem nos abatido. O profeta Natan fala de Deus, do testemunho de Deus, porque ele observava Deus. Agora, pois, Senhor Deus, Tu és o mesmo Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens falado a Teu servo este bem. A palavra de Deus é a verdade. Não é a nossa palavra, nem o nosso jeito que é a verdade. Porque se fosse, então estaríamos bem, sem precisarmos de ajuda. Mas Deus tem a verdade, e o que Ele fala, sim, é para o nosso bem. Ainda que já erramos muito com Deus, Deus não muda sua forma de lidar conosco. Ele faz o bem contra o mal que apresentamos muitas das vezes. Por isso, ouvinte, é muita estupidez você resistir a Deus, porque a sua resistência faz você desejar o mal, a mentira e o engano. Seja humilde. Busque a esse Deus que é misericordioso, que Ele não vai te deixar na mão.